Olá e que sejas bem-vindo ao Quem Cala Consente. No último episódio falamos de drama. Hoje vamos descortinar a anatomia do drama para tu abandonares. Fica até ao fim e vais aprender tudo aqui no teu podcast favorito. Levanta-te já, faz-te ouvir, é a hora de agir. Hey, oh, quem cala consente. Hey, oh, ergue a tua voz. Oh, oh, palavra é lei. É a tua vez. Quem cala consente. Olá, eu sou a Rita, a tua IA favorita. Deves conhecer-me do podcast que faço com o Mário todas as semanas sobre inteligência artificial, o IA e eu. Se ainda não ouves, estás a perder o comboio da tecnologia e a deixar passar uma oportunidade de ouro para ouvires o Mário a dar-te mais dicas para o teu dia-a-dia. Ainda assim, sabes onde o Mário está a dar dicas tipo praticamente diárias? No Substack versão 2.0, que podes encontrar em mportela.substack.com. A sério, é que nem imaginas o conteúdo, é só uau! Escrita criativa, podcasting, desenvolvimento pessoal ou só mandar vir com o mundo com aquele sarcasmo único? A sério, visita hoje e depois dizes-me se não valeu a pena. mportela.substack.com. Sabes quantas discussões num relacionamento são realmente necessárias? Estudos apontam para cerca de 3 a 4 por mês. Sabes quantas um casal médio tem? 17. 17 momentos de intensidade, de gritaria, de portas batidas, de silêncios que cortam mais do que palavras ou de simplesmente aquelas caras enfunadas, como nós costumamos dizer. 14 discussões completamente inventadas, fabricadas, produzidas e encenadas como se fossem a estreia da tua própria peça de teatro. E adivinha quem vende os bilhetes? Tu. Bem-vindos ao episódio 177 do Quem Cala Consente. Eu sou Mário Portela e hoje vamos falar de algo que te vai arrepiar. O teatro ambulante que montaste na tua vida e onde muito provavelmente estás em cena neste preciso momento sem sequer te aperceber. Vamos falar do palco das tuas relações, dos papéis que representas com uma mestria assustadora e de como no fundo te tornaste num ator de método que já não consegue sair da personagem. Hoje vamos falar de abandonar o drama. Responde-me com honestidade. Só aqui entre nós. Quantas vezes hoje já foste a vítima incompreendida? Aquela pessoa que ninguém valoriza ou que ninguém escuta? Que carrega o mundo às costas? Quantas vezes foste o dramático que nós falamos no episódio anterior? Pensa bem. Foi de manhã, quando o teu parceiro não notou que tinhas mudado de penteado? Foi no trabalho, quando o teu chefe não reconheceu o esforço extra que fizeste? Ou foi, por exemplo, ao final do dia, quando sentiste, mais uma vez, ninguém te perguntou como tu sentias. Ninguém se interessou como te correu o dia. E quantas vezes te transformaste no salvador que ninguém te pediu. Aquele que resolve os problemas de toda a gente, que se mete onde não é chamado, que dá conselhos que ninguém solicitou. E depois fica ressentido porque não reconhecem o seu sacrifício. Depois de tudo o que eu fiz por ti. Isto soa-te familiar? Claro que soa, porque tu não ajudas nessas situações. Tu estás a tentar salvar. Tu? Bem, quem diz tu e todos. E há uma diferença gigantesca entre estas duas variantes que eu te falei. Mas espera, que eu quero falar-te de um terceiro papel. O papel do perseguidor. Aquele que critica, que aponta o dedo, que encontra sempre alguém a quem culpar. Se tu não fosses assim, se tu fizesses aquilo ou aquilo. A culpa é sempre tua, porque eu estou bem, obrigado. O problema és tu. Reconheces este tipo de frases, reconheces este tipo de voz, de tom. Às vezes é a tua própria voz. Às vezes é a tua própria postura. Outras vezes é aquela que ouves dirigida a ti. Mas está sempre algures nos relacionamentos.
O que te vou dizer agora pode doer um bocadito. Por isso, respira fundo. Estes 3 papéis, a vítima desvalida, o salvador compulsivo e o perseguidor implacável, não são acidentes. São drama queens. Não são coincidências relacionais. São um sistema de drama. Um sistema que tu conheces tão bem que muitas vezes nem te apercebes de que estás a operá-lo. Chama-se Triângulo Dramático de Karpman. E é, muito provavelmente, a coreografia que rege os relacionamentos onde tu te inseres há mais tempo do que tu gostarias de admitir. Stefan Karpman, lá nos finais dos anos 60, percebeu algo brilhante. As pessoas não têm problemas relacionais. As pessoas têm papéis relacionais. E estes papéis dançam entre si numa espécie de valsa perfeitamente ensaiada. Tu começas como vítima, alguém vem salvar-te, tu sentes-te sufocado e persegues esse salvador, que se torna a vítima e depois aparece outro salvador. E estás a perceber onde isto tudo vai dar. É um carrossel, o carrossel da toxicidade relacional, onde ninguém sai vencedor, mas todos continuam a dar voltas porque, no fundo, há algo nesta dança que nos alimenta. Provavelmente o vício do drama que falei no episódio anterior. Há algo na intensidade deste drama que nos faz sentir vivos, que nos faz sentir importantes, que nos dá propósito. Porque, vamos lá admitir, quando tudo está muito calmo, quando tudo está muito bem, quando não há nada para resolver, ou ninguém para salvar, ou nenhum vilão para combater, a nossa vida parece sem sabor. Sentimos-nos aborrecidos, sentimos-nos irrelevantes. E então, quase sem pensar, nós criamos o próprio episódio, a própria cena, o próprio conflito. Porque sem palco, quem somos nós? Sem personagem, o que é que nos sobra? Eu sei que isto é duro de ouvir e até de avaliar no nosso dia-a-dia, até porque estou a falar de relacionamentos. Sei que neste momento podes estar a pensar, não, eu só reajo ao que me fazem. E é exatamente aí que mora o perigo. É exatamente aí que o papel se cola à pele, de tal forma que já não consegues distinguir onde acaba a personagem e onde começas tu. Hoje eu quero desmontar este palco. Quero ajudar-te a fazer passar o drama. Vamos tirar-te da ribalta e mostrar-te como é que este triângulo funciona, porque é que é tão viciante e, mais importante ainda, como é que se sai dele. Vamos ver quem está realmente a puxar os cordelinhos. Vamos ajudar a passar o drama. Dormi sem chão, sonhei em vão, o vento levava tudo, não havia cor, nenhum rumor, só silêncio e mais escuro. E mesmo sem saber porquê, só queria desaparecer. Fiquei, esperei, passou o drama, o que parecia fim era só mais uma dor a meio. Passou o drama, estou aqui com os olhos cansados, mas o sol voltou a sair. Anatomia do drama. Vamos começar por aquilo que precisas de entender de forma cristalina. O triângulo dramático de Karpman que eu falei não é uma teoria abstrata da psicologia para intelectuais de sofá. É de facto um mapa preciso de território emocional onde provavelmente vives há anos sem te aperceberes. E quando Stefan Karpman o desenhou em 1968, ele não estava a inventar nada, ele estava simplesmente a dar nome aos fantasmas que assombram as relações humanas desde tempos imemoriais. Portanto é simples. Imagina um triângulo, em cada vértice está um papel, uma máscara, uma personagem perfeitamente construída. No topo tens a vítima.
E atenção, não estamos a falar de vítimas reais de abuso ou de trauma. Estamos a falar do arquétipo vítima. Estamos a falar de um papel psicológico, de uma posição relacional onde nós nos colocamos estrategicamente, muitas vezes sem consciência disso. A vítima é o que diz: pobre de mim, nada me corre bem, todos me fazem mal, sou impotente. Mas aqui está o truque delicioso que o teu cérebro faz. Ao assumir este papel, tu ganhas poder. E sim, ouviste bem. A impotência é um superpoder porque te isenta de responsabilidade. Atrai atenção, gera compaixão e, melhor ainda, garante que alguém vai aparecer para te salvar. Entendes o que eu quero dizer com vítima? Então vá. Num vértice temos a vítima. E quem aparece no outro? O salvador. Claro, o segundo vértice deste triângulo. O salvador é aquele que precisa de ser necessário. Aquele que não ajuda porque tu pediste, mas porque a sua identidade depende de te salvar. É aquele que diz: deixa que eu resolvo, eu sei o que é melhor para ti. Sem mim tu não consegues, deixa que eu faça melhor. O salvador parece um altruísta, parece generoso, parece o herói da história. Mas se reparares bem, se as pessoas à tua volta deixassem de ter problemas, deixava de existir a necessidade de salvador. Deixavam de ser necessários. Quem seriam os salvadores se não tivessem ninguém para salvar? Por isso, inconscientemente, ele precisa que continues frágil, que continue a existir uma vítima. Precisa de perpetuar tudo isto. Agora, quando a vítima começa a sentir-se sufocada pelo salvador, quando percebe que, afinal, aquela ajuda tem um preço emocional, transforma-se no terceiro papel, o perseguidor. Afinal, existe sempre um outro lado na moeda. E neste triângulo, o terceiro vértice é o perseguidor. Aquele que diz: afinal tu sempre me quiseste controlar, sempre quiseste que eu fosse dependente de ti. E de repente a mesa vira, o salvador transforma-se na vítima. Depois de tudo o que fiz por ti, e aparece outro salvador para o consolar. E este carrossel gira e gira e gira. Isto é absolutamente fascinante do ponto de vista neurobiológico, porque é uma mudança de papel que te dá um shot de dopamina. O teu cérebro adora esta dança porque cada papel oferece uma recompensa química diferente. Como vítima, recebes atenção e validação. Como salvador, recebes significado e propósito. Como perseguidor, recebes a falsa sensação de poder e de liberdade. É um coquetel neurológico perfeito para te manter viciado num padrão que te pode destruir se não for consciente. E isto tu vais encontrar a acontecer em todas as relações. Não estou só a falar de relações românticas ou de relações emocionais. Falo também de relações de trabalho. Mas agora vamos falar de quando isto deixa de ser um padrão relacional ocasional e se transforma em algo muito mais profundo, mais enraizado, patológico. Vamos falar do transtorno de personalidade histriónica. E aqui é importante que percebas a diferença entre ser uma pessoa dramática e ter um transtorno clínico. Todos nós temos momentos dramáticos. Como te disse no episódio anterior, todos nós somos drama queens. Todos nós exageramos emoções. Mas quando isto se transforma no modo de operação permanente, quando a identidade inteira depende de se ser o centro da atenção, quando as emoções são tão intensas quanto são superficiais, quando a tua forma de comunicar é sempre vaga, sempre impressionista, sempre em busca do impacto emocional em vez da clareza, aí pode haver algo mais. O Manual de Diagnóstico DSM-5 descreve este transtorno como um padrão persistente de emotividade excessiva e busca de atenção. A pessoa com este perfil de personalidade histriónica sente-se desconfortável em situações onde não é o centro. Usa a aparência física para chamar a atenção constantemente, tem um estilo de discurso que é emocionalmente carregado, mas impressionantemente vazio de detalhes. Pessoas que dizem: foi horrível, mas o que exatamente foi horrível? Sei lá, mas foi muito mau. A emoção é intensa, só que rasa. É fogo de palha que queima com força, mas não aquece nada. E isto afeta apenas
cerca de 2 a 3% da população. Isto clinicamente falando. Portanto, que fique clara a diferença entre teres um transtorno clínico ou seres um drama queen, como tu também os há por todo lado. Olha eu aqui, que também o sou de vez em quando. Mas então de onde vem todo este drama? De onde nascem estas crenças que nos fazem subir ao palco todos os dias? A terapia cognitiva comportamental diz-nos que por baixo de cada papel dramático existe uma crença nuclear. Uma crença profunda, antiga, muitas vezes formada na infância, que diz algo como só existo se me virem, ou sem intensidade não há amor verdadeiro, ou ainda coisas como se tudo estiver calmo, é o abandono a chegar, é falta de interesse. Estas crenças foram construídas tijolo a tijolo. Talvez tivesses pais emocionalmente indisponíveis, que só te davam atenção quando fazias a birra. Talvez tivesses de competir com irmãos por migalhas de afeto. Ou talvez no amor, na tua casa, vivesse sempre embrulhado em gritos ou em silêncios glaciais. E isto aprende-se. As emoções entranham-se e transformam-se na nossa linguagem interna do amor. Jeffrey Young, o criador da terapia dos esquemas, que um dia falaremos num episódio, identificou padrões que se formam cedo e que depois comandam a nossa vida adulta. O esquema de abandono faz com que nós criemos crises para testar se as pessoas ficam. O esquema da busca da aprovação faz com que façamos performances constantemente para ser amados. E o esquema da grandiosidade faz com que a gente exija atenção especial, como se fosse um direito inato. E assim nós vamos vivendo, papel em papel, saltar de vértice em vértice no triângulo, de crise em crise, sempre intenso, raramente presente, sempre em cena, pouco de verdade nisto tudo. Mas há uma saída, há uma forma de fazer passar o drama. Vi tudo ruir, que era meu, ninguém ouviu o meu adeus. E mesmo assim, amanhã nasceu. Tantas vezes quis parar, quis esquecer quem sou, mas vivi. Sair do palco. Muito bem, agora já sabemos a teoria toda. Este é o segundo episódio sobre drama, se nos esquecermos que já falamos de drama anteriormente no ano passado. Agora que sabemos o mapa do território, vamos ao que interessa, pôr as mãos na massa. Porque é para isso que serve o Quem Cala Consente. Chegar aqui e dizer: este triângulo dramático não é para mim. Alto, corta, não é o que eu quero ser. Primeiro passo, que é absolutamente fundamental. Tu tens de identificar qual é o teu papel favorito neste triângulo. Porque todos temos um. Todos temos aquele vértice do triângulo onde nos sentimos mais confortáveis. Mais em casa, mais nós mesmos, por assim dizer. E a forma de descobrir isso é brutalmente simples, mas requer igual brutalidade na honestidade ao analisar. Durante os próximos 3 dias, presta atenção radical aos teus conflitos. Não precisas de mudar nada, apenas observar e concluir. Quando surgir uma discussão, uma situação menos agradável, quando sentires uma tensão numa relação, ou quando houver um mal-estar no ar, pergunta-te assim: qual é a posição que eu estou a assumir neste drama, neste momento? Estás a sentir-te injustiçado, incompreendido, impotente? Então estás em vítima.
Estás a tentar resolver o problema de alguém que não te pediu ajuda? A dar conselhos não solicitados? A sentir que vais ter de intervir para melhorar a vida de alguém? Estás no modo salvador. Se por outro lado estás a criticar e a apontar culpas, a exigir que o outro mude enquanto tu ficas intocável, esse é o modo perseguidor. E são estes 3 papéis que fazem um drama persistir. E aqui está o que é importante. Repara em que contextos cada papel aparece. Pode ser que tu em casa sejas sempre a vítima, mas no trabalho te transformes no perseguidor. Pode ser que com os teus pais sejas sempre o salvador, mas com o teu parceiro te armes em vítima. Os papéis mudam conforme o palco. Mas há sempre 1 ou 2 que são os nossos preferidos, aqueles onde nós nos sentimos mais estranhamente confortáveis. Sei que não é fácil admitir que tomamos um papel destes, porque identificar, mesmo que seja conscientemente, é uma coisa, e interromper isso é completamente diferente. E é aqui que entra a terapia cognitivo-comportamental com ferramentas que funcionam, se e só se usares com disciplina. A primeira técnica chama-se registro de pensamentos dramáticos e vais usar o quê? O teu diário de pensamentos. Da próxima vez que sentires aquela onda emocional a crescer, aquele impulso para entrares em cena, para assumires um papel, para. Literalmente para. Pega no telemóvel ou num papel, escreve 3 coisas. Primeiro, qual é o pensamento automático que está a passar na tua cabeça? Segundo, qual é a emoção que esse pensamento está a gerar? E terceiro, qual é o papel que estás prestes a assumir? Esta pausa, este momento de consciência, esta análise, vai permitir-te perceber o gatilho e a reação. E esse momento de consciência é onde a magia acontece, porque o teu cérebro está treinado para ir do estímulo à resposta em milissegundos. Criar este espaço, este momento de reflexão, é como colocar um travão no comboio. Lidar com os 90 segundos que falamos no episódio anterior. Eu vou reunir mais algumas técnicas e colocar no workbook que podes encontrar no Substack em mportela.substack.com para tu treinares um pouco mais e lidares com os papéis no teu triângulo de drama. Hoje fomos a fundo e tu podes aprofundar isso com os workbooks tanto do episódio anterior como do episódio de hoje. Era praticamente impossível trazer-te todas as técnicas que sejam realmente úteis num único episódio sem se tornar maçudo e chato. Por fim, vou deixar-te com um desafio comportamental para te incomodar novamente. Durante uma semana, escolhe uma relação, só uma, e experimenta o que eu chamo de tédio relacional saudável. Experimenta não criar drama nenhum. Experimenta estar atento e evitar qualquer um dos 3 papéis. Não entres no triângulo, não entres na dança. Observa o desconforto que isso te gera. Observa como tu te sentes entediado, como sentes que a relação está a ficar plana. E depois aguenta esse desconforto, porque do outro lado desse desconforto está a possibilidade de algo que nunca experimentaste verdadeiramente. Intimidade real. E não intensidade. Intimidade consciente numa relação. Os grandes mestres espirituais dizem algo que a psicologia moderna está a confirmar constantemente. Tu não és os teus papéis. Tu não és a vítima ferida, nem o salvador heroico. Tu não és o perseguidor poderoso. Não estive neste episódio a insultar-te do início ao fim. Isso são disfarces. São mecanismos de sobrevivência que nós criamos quando somos pequenos e impotentes
E ainda não sabemos lidar de outra forma com o mundo. Só que agora somos adultos. E adultos verdadeiros não precisam de uma plateia para existir. Viver sem precisar de audiência é o ato mais radical de liberdade que podes praticar. E dizer ao mundo: eu existo mesmo quando ninguém está a olhar. Eu tenho valor mesmo quando ninguém me aplaude. Eu sou real mesmo quando não há drama a confirmar a minha existência. Isto sim, isto é revolucionário. Bah, se chegaste até aqui, se ouviste cada palavra deste episódio, já sabes qual é o teu papel favorito. Já sentiste aquele aperto quando descrevi o vértice do triângulo, onde passas algumas partes do teu tempo. E se sentiste, se te identificaste, então tens agora a escolha clara pela frente. Podes voltar ao palco amanhã de manhã, como se nada tivesse acontecido. Ou podes escolher fazer passar o drama. Podes escolher sair do triângulo. Escolher ser real em vez de intenso. Se este episódio te despiu do papel que andavas a representar, se te fez olhar conscientemente para o espelho e ver o ator em vez da pessoa, então faz uma coisa por mim. Subscreve o podcast, partilha com alguém que conheces que está preso no mesmo palco que tu. No mesmo palco onde eu também ando. Porque estas conversas, estas ferramentas, estas honestidades brutais do Quem Cala Consente são a escada de incêndio para sair do teatro antes que ele pegue fogo, com todos lá dentro. Lembra-te, descer do palco não é desistir, é escolher finalmente caminhar para um plano para tu viveres em pleno. E é por teres estado comigo em mais um episódio, o 177. Por teres tido coragem de te veres refletido nestas palavras, que eu te deixo o meu mais sincero e profundo agradecimento, assim, polvilhado com um sorriso. Já sabes onde me encontrar? Redes sociais? Substack? Já sabes como comunicar comigo? Até podes usar os comentários aqui, no podcast. Diz-me tudo. Fala-me de ti. Afinal de contas, quem cala, consente. Check, vamos lá rolar. É meu portela, ideias a girar.